Boa noite a todos. Iniciaremos agora o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, sobre o espetáculo Sentimentos Giz. Iniciaremos agora das ruas aos palcos o processo criativo do espetáculo Sentimentos Giz e suas reverberações. Né? A exibição do espetáculo Sentimentos Giz acabou de acontecer. Então, acho que está dando alguma interferência no seu. É no Instagram. É melhor a gente tirar o Instagram e ficar só por aqui. Então vamos desligar lá no Instagram. Depois a gente faz uma outra lá para conversar sobre o espetáculo. Pronto, podemos dar continuidade, Magali. A tela do Magali congelou. Dá só mais um minuto, gente. A tela do Magali congelou. E aí já ela retorna. E a gente dá continuidade aqui. Certo? Agradeço a vocês por terem assistido o espetáculo. Eu fico muito feliz em estar Opa, onde foi que eu parei? a continuidade, Magali. Vocês conseguiram ver até onde, assim? Eu acredito que a gente parou quando você estava começando a me apresentar. E você pode voltar novamente e falar do projeto. Prontinho, a gente tem essas intempéries, né? Enfim, tenho trabalhado remotamente e as coisas também não são fáceis. Então, Cleison, que é nascido em Vitória de Santo Antão, atualmente reside no Vale do São Francisco, onde transita entre as cidades baianas e pernambucanas. É bailarino e produtor cultural desde 2006, é licenciado em Educação Física, participou dos grupos Companhia Balançar, Coletivo Tripé e Companhia de Dança do Sesc Petrolina. Atualmente é integrante da Qualquer Um dos Dois, Companhia de Dança, e a Confraria 27. Iniciou sua pesquisa com questões de gênero em 2012, com a performance E Se Você Fosse? Estreou em 2017 o espetáculo Sentimentos Giz, com o apoio do prêmio Klaus Viana de Dança. Então, a gente inicia a conversa assim, né, falando um pouco sobre Cleison, sobre o espetáculo. O espetáculo Sentimentos Giz, em direção de Tom Galeano, dramaturgia e execução de sonoplastia de Lennon Raoni, cenografia do próprio Cleison, de Lennon e de Tom, confecção de cenografia de Rafael Cizan, figurino de Maria Agrelli, designer de luz de Fernando Pereira, a nossa intérprete de Libras, né, foi Regiane Silva, e o registro de audiovisual ficou com a Baju Soluções. Cleison, vamos começar nosso bate-papo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que se deu esse processo. Primeiro você fala, eu acabei de mencionar na sua mini bio, bem mini mesmo, porque você faz
milhões de coisas, justamente sobre a sua inserção nas pesquisas em gênero e sexualidade. Então, queria saber como é que isso rolou para você, como é que as coisas surgiram, ou melhor, como é que elas se desencadearam, né? Porque elas já estavam aí, de alguma forma, até você chegar constantemente nisso. Conta aí pra gente. Então, olá, boa noite, como Magali me apresentou, eu me chamo Cleibson, e ela foi a pessoa quem compôs a trilha, né, do espetáculo, e é exatamente por isso que eu convidei para a gente estar aqui dialogando junto com vocês. O espetáculo ele surgiu quando eu estava na Orla de Petrolina, ouvindo uma música com meu companheiro, Leno, que é Balada da Gisberta, né, de Pedro Abrunhosa. Só que antes disso eu já vinha pesquisando gênero desde 2012. E aí tive o primeiro trabalho, que foi uma pesquisa em cima das travestis e transexuais, onde eu investigava como eram essas pessoas e como elas vivenciavam e como elas tinham esse vivenciar na rua, né? Então, eu trago esse lugar da rua para o palco, que é basicamente o tema do espetáculo, desse bate-papo. E aí eu trouxe essa pesquisa desde 2012, trouxe o primeiro trabalho que falava exatamente sobre gênero, transexuais, travestis, e aí, quando eu estava conversando com o Leno, que é meu companheiro, a gente ouviu essa música, na verdade ele me mostrou, que é Balada da Gisberta, de Pedro Abrunhosa, um português, e aí eu fui interpretada por Maria Bethânia. E aí a gente começou a pesquisar quem era Gisberta, né, que carinhosamente as pessoas em Portugal chamam de Giz. E aí exatamente o que dá nome ao espetáculo, né, Sentimentos Giz de Gisberta. E aí a gente começou a pesquisar sobre a história dela. E aí nessa pesquisa toda a gente encontrou que ela ela é de São Paulo, né? Era de São Paulo e se mudou para Portugal, né? Para conseguir a vida, né? Dela lá em Portugal e aí tentando buscar todas as possibilidades de vivência dentro de um outro lugar que não é o seu. E lá ela começou a se prostituir, começou a usar drogas, conseguiu muitas coisas na vida, alçou voos e conseguiu alcançar muitos lugares. E aí, depois de um certo tempo, ela vivendo em Portugal, contraiu HIV e foi morar em um prédio abandonado em Portugal. E aí passou muitos anos morando nesse prédio, e essa é a história dela, né? E aí ela sempre recebia visitas de rapazes, adolescentes, nesse espaço onde ela morava, nesse prédio. E aí, certo dia, 14 adolescentes espancaram e mataram, né? Jogaram ela num poço cheio de água. Na verdade, ela foi queimada por cigarro, ela foi espancada, só que ela não morreu com esses espancamentos, ela morreu afogada. E aí, por conta disso, eles não foram indiciados pela morte, né? Acabou que ficou muito sem indiciar essa morte, ficou muito chato isso que aconteceu com ela. E aí a gente veio buscando até hoje essa relação. E a Giz, ela não é só a Gisberta, né? Eu não quero falar apenas da Gisberta no espetáculo. O espetáculo, ele traz todas as possibilidades de Gisbertas que estão aqui hoje, que vivenciam isso até hoje, né? Que passam por esse preconceito, que sofrem transfobia, que está o tempo todo se reinventando para estar presente, para estar no mundo, né? Para ser alguém. E isso eu acho que é muito importante você frisar, justamente por falar dessas vidas, né? Esse é um trabalho que é um trabalho extremamente relevante, ao meu ver. A gente ainda tem muito receio de tocar nesse assunto, principalmente com a obscuridade dos dias, né? Principalmente com
um governo, né, que a gente sabe que nos impede de viver melhor, né, e as estatísticas elas já vinham, né, sendo assombrosas desde sempre, mas agora parece que a violência passa a ser gratuita, né? A história de Sim, Gisberta, né? A história de Gisberta, ela nos remete muito às vivências, né? Das mulheres e homens trans, da sim, coisa de sair de casa. E aí as pessoas acham que essas pessoas estão na rua porque elas querem, né? Muitas foram postas para fora de casa pelos seus próprios pais, pelos seus parentes, né? E isso é a primeira rejeição, né, que se tem. Primeiro pelo estranhamento, né? E eu não estou aqui para falar por, né? E acredito que você também não, mas a gente toca no assunto justamente pelas pesquisas que a gente desenvolve. sim. E isso é muito importante que as pessoas saibam. Elas não estão, elas ou eles, né? Não estão nas ruas porque querem. E isso se dá, né? E o sustento se dá por meio da prostituição e às vezes para aguentar essa prostituição, esses dias difíceis de passar fome, às vezes, de não ter onde morar, também chegam ao uso das drogas, né? Então, Giz é um exemplo, né? Gisberta Salsi é um exemplo de mulher, né? E toda a sua trajetória também inspira outras mulheres, né, a quererem mais. Sair do Brasil, né, foi uma tentativa de sobreviver, de viver mais Exatamente. um pouco para além das estatísticas, né? Exatamente. Então, eu, durante a pesquisa, eu também fiquei me perguntando muito sobre isso, né? De como é que passa na cabeça dessas pessoas e como elas têm que viver sem o seio familiar, né? Porque elas estão colocadas para a rua desde cedo e aí começam a se prostituir devido não ter apoio da família. Então, e o mercado de trabalho também não aceitam essas pessoas, né? Não aceitam esse lugar, né? Então, quando a gente traz o espetáculo, a gente traz também esse lugar de pensar e de dar voz a elas, de mostrar que existem possibilidades de estarmos juntos, né? São pessoas igualmente a nós, né? São pessoas que realmente têm vontade de crescer e devido à sociedade não aceitar, a gente acaba vendo muito prostituição, né? Então, durante a pesquisa do espetáculo, a gente viu muito sobre isso, a gente pesquisou muito sobre isso, como a gente vê elas o tempo todo sofrendo, rebordosa, apanhando da polícia. Tanto é que dentro do espetáculo a gente traz uma cena que são as giletes, que é a última cena do espetáculo, que é uma forma de defesa que elas utilizavam na época, né, na década de 80, 90, e elas utilizavam a própria gilete para se defender. Então, muitas delas, elas mordiam a gilete na boca e aí cuspiam sangue na cara dos policiais, porque era uma forma de defesa, até porque essas pessoas, inclusive o público LGBT, ainda hoje tem o estigma de ter o HIV, né, de ser o público que mais tem HIV. Então, como existia esse estigma, elas acabavam mordendo, e aí o sangue era a forma de contágio, então elas cuspiam na cara dos policiais, e quando elas eram presas para serem soltas, elas se cortavam também nos braços até chegar a ter que ir para o hospital e conseguir, de fato, sair desse lugar que é a prisão, que é um lugar hiper mega chato, cheio de pessoas preconceituosas. Sobre esse tema, eu vou lembrando de muitas outras referências, né? Assim, Balada de Gisberta sempre foi também uma referência para mim, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa música. E lembrei agora de um documentário que se chama Cartas para Além dos Muros, e um outro, deixa eu ver, esse fala sobre essa questão da peste rosa, né?
como foi chamada a AIDS nos anos 80, aqui no Brasil também, como é que isso se deu, esse documentário é muito legal de assistir, assim, para entender como esses corpos foram estigmatizados, né, durante tanto tempo. E hoje nós, LGBTs, né, vencemos agora, né, o STF nos deu a possibilidade da doação de sangue. Olha, que coisa simples, coisa tão louca, né? É algo. A gente comentava isso até outro dia lá na casa de Isabel, eu e Laila, assim, sobre essa questão. Assim, que nada, vou fazer um escândalo para chegar lá e doar, e ela me explicando como era o procedimento, que você até poderia doar, né? Mas quando chegava em um determinado momento, o sangue era descartado. Sempre descartado. E coisas assim do tipo. Assim, violências inúmeras, né, que nós vivemos, e isso me faz lembrar também um pouco da cena, assim, você falou das últimas cenas, e isso me lembra uma das últimas trilhas, que é justamente essa contagem de tempo, né, que a gente faz com o chocalho da cobra, com o toque do agogô, que às vezes é compassado, às vezes descompassado, com o pingo da chuva também, ele também conta um tempo, então acho que a gente está o tempo todo nesse espetáculo compassando e descompassando as coisas, meio que para tentar mostrar mesmo essas transformações que ocorrem na cabeça, no corpo das pessoas trans, né? Tem uma coisa, Magali, também, que quando você fala que o STF acaba provando que a gente pode, né, doar sangue, né, durante a pesquisa do trabalho, a expectativa de vida da travesti e transexual, ela era 30 anos, né, e hoje ela subiu para 35, então isso é uma coisa positiva também. A gente acaba vendo essa positividade nesse lugar, porque, tipo, as travestis e transexuais, elas não passavam dos 30 anos. Então, hoje a gente consegue ter pesquisas que mostram que até 35 anos, então ainda é baixo, enquanto a expectativa de vida do brasileiro é 75, então mais da metade praticamente. Então a gente fica vendo isso e, tipo, esperando que um dia possa ser normal para todas as pessoas, porque são pessoas independentes, né? O legal disso é que você conta isso no espetáculo, né? Uma de suas falas. Você fala justamente dessa expectativa de vida, e a gente começa a contar o tempo a partir da sua idade. Sim. Né? Você já passou dos 30. Tô com 31. Tô com 31, agora eu posso continuar o espetáculo. Eu espero que aumente à medida que sua idade também chegue a expectativa de vida. E essa contagem de tempo também a gente acaba colocando dentro do espetáculo, quando a gente fala da criança viada, né? Da criança que sofre bullying, dessa criança que, antes dela transicionar, ela sofre bullying dentro da escola chamada de viado. Viadinho, aquela criança que o tempo todo fala gesticulando, e eu sofri isso, né? Uma história que acaba entrando minha história. Passei por isso dentro da escola, por gesticular muito. Hoje eu estou segurando as mãos para não tentar gesticular tanto, né? Estou aqui segurando elas aqui embaixo, mas tem pode gesticular, tá liberada. Estou tentando não fazer, na verdade, porque a mão está aqui, né? Hã? Já aprendeu muito. Já aprendi. E aí, tem uma coisa que é interessante sobre a Gillette, que eu falei, que hoje, na atualidade, ela usa o espelho da maquiagem. Elas quebram o espelho da maquiagem e deixam dentro da maquiagem como forma de proteção. E aí, tipo, as coisas vão atualizando e aí elas também vão se atualizando e se enquadrando nesse momento também, que é hoje, né? Assim, lembro, assim, do processo anterior, né? Do E Se Você Fosse, primeiro. Fala um pouquinho pra gente como foi. E aí a gente vai na cronologia, até chegar em Giz novamente.
Pronto. Primeira pesquisa, né? Porque você foi para a rua também, né? Entrevistou algumas pessoas. Fala aí. Durante toda a minha pesquisa, eu comecei, teve uma oficina no SESC, Petrolina, com um performer, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ah, que chato, mas tudo bem. E aí ele propôs que a gente fizesse uma intervenção, né, no SESC, no Aldeia do Velho Chico, e aí eu comecei a pensar o que eu poderia falar, né? E aí foi quando surgiu a primeira ideia do trabalho, né? De se você fosse, da relação onde a gente se coloca no lugar do outro, né? Onde a gente se coloca sendo o outro e pensando no que o outro ele vivenciava, no que ele vivia. E aí onde eu trago essa performance, o primeiro momento que eu faço ela é na rua, né, andando de salto e calça jeans, foi a primeira apresentação que eu fiz dentro do SESC. E aí eu fiz ela, aí logo em seguida fiz um outro curta-metragem que também está no meu perfil do YouTube. Então, quem quiser, Cleibson Lima, dá para assistir. Foi também um outro trabalho que eu fiz, que foi um vídeo performance, que de mesmo nome dessa performance, E Se Você Fosse. E aí eu trago outras relações, onde as pessoas elas podem jogar tomate em mim, e tem uma relação muito forte, né, disso. E aí esse tomate ela pode simbolizar muitas coisas. Uma das coisas que a gente pensando depois do trabalho pronto é que atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Então tem O muitas. pecado cristão, né? Que Exatamente. a gente muito por isso. Eu acho que isso é importante falar. E não estou falando mal de nenhuma opção religiosa, de nenhum caminho religioso, mas o quanto isso também é o motivo pelo qual nós LGBTs, né, sofremos determinados julgamentos pela sociedade, por essa formação cristã, nessa formação colonial, de que nós deveríamos seguir determinados padrões, né? Verdade, isso é muito importante. Esse trabalho faz essa analogia, eu acho que na hora, eu lembro da primeira apresentação no SESC, e no SESC Petrolina, na rua, na frente, né? E quando você distribuiu, as pessoas meio que ficaram sem entender muito, assim, eu jogo ou não jogo, eu faço ou não faço, né? Como é que foi isso para você? Você esperou, você não esperou, as pessoas que jogaram e acertaram? A primeira ideia a gente espera, né? A primeira ideia a gente espera, inclusive, a primeira ideia, quando a gente colocou lá e as pessoas, algumas jogaram, outras não jogaram, e aí eu fiquei, e se elas não jogarem? Eu já tenho essa pergunta, né? E se elas não jogarem? O que é que eu faço? Porque dependia muito, essa performance depende muito do que o público, da reação do público, então eu acabava sempre na expectativa. Então, se não acontecer, e aí eu fiquei, não, se não acontecer, não aconteceu, paciência, né? Se não acontecer, chegou ao público que aquela pessoa também é pecadora, né? Existe também esse pecado, que ela também pode ser uma pessoa que não precisa julgar o outro. Porque quando a gente julga o outro, a gente acaba não olhando para si próprio, né? E aí ficou muito nesse lugar de, jogo ou não jogo? E aí tiveram pessoas que comeram tomate, tiveram pessoas que comeram tomate, que jogaram, que depois da apresentação foi lá e me entregou, né? Teve uma vez também que eu fiz em Salvador, no Campo Grande, na praça do Campo Grande, que uma mulher veio chorando me entregar, né? Que ela não se sentia à vontade de arremessar aquela pedra, né? Porque simboliza também essa pedra. E ela não se sentia à vontade de jogar, de arremessar. Então ela veio me entregar como se fosse um tesouro. Ela levou até mim segurando com as duas mãos. Então foi muito emocionante. E aí, dando continuidade, né, veio, depois da primeira pesquisa, depois de ouvir a primeira música do espetáculo, né, que foi uma das músicas que a gente veio estudando em 2014,
e a gente começou a ouvir Balada da Gisberta e tentar entender quem era a Gisberta, e aí a gente fez um curta-metragem que foi gravado, né, na sua casa, lá em Juazeiro, nossa Né? rede. Que era Exato. E aí foi esse terceiro trabalho, né? Que aí a gente traz esse terceiro trabalho, e paralelo a isso eu já vinha também pensando na construção do espetáculo, que foi quando a gente escreveu no Klaus Viana, e aí a gente aprovou e realizou a estreia do espetáculo, né? E aí a primeira música também do espetáculo que eu canto, né? Foi você, Magali, que compôs, então é uma música belíssima. E aí eu fiquei assim, quando disse, você vai cantar, eu disse, eu não. Eu cantar a música, se a própria criadora da trilha está aqui comigo, por que eu vou fazer isso, né? E aí eu gostaria de fazer também essa pergunta para você, Magali, como foi você pensar nessa trilha, né? Inclusive que a gente já vem fazendo isso, esse trabalho que a gente está fazendo hoje à distância, a gente fez na construção da trilha. Como foi para você trazer essa trilha, mesmo também à distância? Hoje tem uma outra experiência, né? Primeiro que é a experiência do espetáculo de teatro na tela, né? Que é, enfim, eu já vi alguns comentários aqui subindo. E o outro, que é a gente estar ao vivo falando sobre isso, né? Acho que é a primeira vez, na verdade, a primeira foi aqui em Salvador, né? Na última vez que você apresentou isso, e aí eu falei muito rapidamente sobre essa trilha, e agora nesse ao vivo com plateia também, pelas redes, né? Criar foi... Eu posso contar a história como foi, né? Estava eu na casa da minha mãe de santo, e esses meninos estavam lá, e eu estava tomando a minha cerveja, e eles já vinham, né, me cobrando essa trilha ao tempo. Você que vai fazer a trilha, a gente vai fazer um curta, você que vai fazer a trilha, você que vai fazer a trilha. Eu disse, tá bom, me dá um papel. Né? E aí escrevi a letra de Sentimentos Giz, que acabou dando também nome ao espetáculo, e as coisas aconteceram nessa ordem. E escrevi muito inspirada em Balada de Gisberta, né? Por já ouvir, por já saber da história também de Gisberta, por ter um carinho imenso por essa história e pela música, né? E aí a letra saiu, né? A letra saiu, e o interessante é que é isso, a gente... depois eu fiquei me recobrando, assim, essa que é a trilha cantada, né? As outras trilhas autorais são trilhas montadas, mixadas, e aí também, eu já falei algumas coisas aqui, mas depois eu quero falar de outras referências, e aí a letra saiu de uma vez, né? A letra não demorou, depois que eu fui colocar a melodia, né, no violão, inicialmente, nesse curta tem ela cantada por mim, né? Tem. Também está na página Cleibson Lima, no YouTube, quem quiser assistir, está lá disponível. Se inscreve lá no nosso canal. E aí se inscreve lá. Siga o Sesc Pernambuco também. Sesc Pernambuco, por favor, curtam. Se inscrevam, que vai, inclusive o edital Cultura em Rede vai apresentar outros espetáculos, né? Sim. Isso é importante, gente, fiquem ligados nessa programação. E aí, pensando nisso, assim, eu acho que são duas experiências completamente diferentes. Ela na minha voz e ela na sua voz. Inclusive, você muda um trecho dela. E a gente ficou brigando por algumas semanas. É assim, não, é assim. E aí, depois eu fui entender também que isso foi muito legal, assim, no processo da trilha.
A gente dialogava o tempo todo, e o tempo todo eu dava o meu pitaco, você o seu, e a gente fazia as trocas, você falava do tempo, não, eu preciso de mais não sei quantos minutos. Eu digo, o que é que eu vou botar aqui nesse lugar, né? E foi minha experiência, minha primeira experiência em fazer trilha de espetáculo. Quer dizer, minto, eu fiz com o West, Lauriel, a trupe do Balacobaco, Candice e eu fizemos para o espetáculo Uma Lenda, Duas Lendas, Três Lendas e Uma História de Amor, olha que pequenininha, que também foi apresentado na Aldeia. E aí eu fiz essa para esse espetáculo, essa foi a primeira, mas fazer completamente sozinha foi Sentimento X, porque nessa primeira eu fiz com Candice. E aí nesse foi só. Então, é uma outra coisa ver a música, porque é a primeira música que é cantada minha primeira música que é cantada por outra pessoa. Tenho outras, em parceria com o Zusa, na época do coletivo, que a gente já tocou, já cantou, mas é a primeira vez que eu vejo num espetáculo, assim, é algo, é muito louco, assim, a sensação é muito doida mesmo. E aí é me colocar nesse lugar desse corpo também trans, né? E até esses dias eu pensava, assim, na visualidade que você traz, né? Porque Gisberta, ela é uma mulher trans branca, né? E você assume essa personagem em um corpo negro, trazendo um outro agravante, um outro marcador, que é o racismo, né? O racismo estrutural. Então, assim, depois eu retomo novamente a trilha, eu queria que você falasse sobre isso. É bem difícil falar sobre isso, porque, assim, ser um corpo negro, ser uma pessoa negra, nesses dias atuais, tem sido muito difícil, né? Então, teve um episódio que aconteceu em novembro do ano passado, a gente apresentou Giz num evento da confraria, né, que é o Ocupa Céu, e aí em seguida teve um baile funk, né, dos pretos, na comunidade do Rio Corrente. E aí teve uma ação super truculenta da polícia, né? E aí foi muito chato esse dia. Depois de apresentar o espetáculo, onde as pessoas curtiram o espetáculo e estavam lá dançando funk, e aí os policiais eles chegaram invadindo esse espaço, né, que estava acontecendo esse baile funk, onde tinham muitas pessoas negras de periferia, curtindo esse Novembro Negro, né, que era inclusive o tema, que foi um evento feito pela Biruta, aqui da cidade, e eu vi o quanto esses policiais olham para as pessoas pretas de forma diferente, né? Então, eu fiquei praticamente quase 2 meses assustado, né, em sair na rua. Então, sempre que eu estou andando de moto com meu companheiro que é de pele clara, eu sempre estou pilotando, eu sempre fico com medo, né? Ficava com medo, hoje eu estou mais tranquilo, mas ainda assim é receioso tá nesse lugar, né? E aí eu sempre ficava pensando, se eu for parado, como eu já fui parado várias vezes, eu sou revistado de forma diferente que Leno é revistado. E aí eu sempre fico com esse medo. Então, trazer para esse espetáculo essa relação que a gente, inclusive, coloca na música também, que é um trecho da música de Elza Soares, né? Carne Mais Barata e a Carne Negra. Então, tem uma relação muito forte nesse lugar, onde a gente traz essa relação do preto e como é que a gente pode sobreviver nesse lugar, nesses dias atuais. E aí trazer também esse corpo negro interpretando uma mulher trans e branca não foi fácil. Não foi fácil. Mas aí a gente se empodera desse lugar e dá visibilidade a essas pessoas também, independente de cor, raça, de gênero e essas várias possibilidades de vivência. Eu acho extremamente importante, né? Você toca nas interseccionalidades, como bem diria Carla Cotirini, como bem falaria Angela Davis, Djamila Ribeiro e tantas outras mulheres
da teoria, né, que escrevem sobre isso e nos alertam sobre isso. Ângela, como essa precursora dessas interseccionalidades, né? Aqui também no Brasil, Lélia Gonzalez, então, que foi importantíssima para falar desse lugar do corpo negro, para falar dessas interseccionalidades. E aí existe, né, a bicha preta, e o quanto esses corpos sofrem, né, o quanto esses corpos eles são estigmatizados por inúmeros outros motivos, né? Então, existe a questão da sexualidade, da masculinidade negra, né, que também é imposta desde muito cedo nos corpos dos meninos negros, e como como as questões trans, ao atravessarem esses corpos também, provocam inúmeros outros rascunhos, inúmeras outras consequências, né? Nessas cabeças. Então, imagine, a gente já comentou sobre isso, a Alan colocou esse comentário, se puder subir novamente, ele falando justamente desse lugar da importância da família, né? Na condução desses corpos, né? No abraço a esses corpos. Eu acho que a gente tem que pensar, sim, por essas vias, né, por esses marcadores. E aí, na trilha, voltando, eu prometi que ia voltar. Deixa eu só colocar uma coisa que você falou. Tem um documentário que é Além de Bicha e Preta, os estigmas criados para essas pessoas, né? Tipo, tem um rapaz de Salvador que ele fala nesse documentário que a bicha preta, o negro gay, ele sempre é estigmatizado como uma pessoa viril, forte, que tem um pênis enorme e que tem que estar lá para satisfazer o prazer do outro. Então, a gente também vem carregando esses estigmas na própria, inclusive na própria classe, né? Na própria classe LGBT, a gente carrega isso o tempo todo. Então, é uma coisa também que é interessante pontuar. Com certeza. As questões das masculinidades, ainda bem que estão falando sobre isso agora, né? Demoraram muito para chegar a esse tema, assim. A gente vem falando sobre gênero, mas a gente sempre pensa inicialmente na mulher, né? E aí a gente fala pouco sobre as masculinidades e sobre as sexualidades do homem, né? Então, isso é bastante importante, relevante. E aí, voltando à questão da trilha, tem uma pessoa que eu usei como referência, que é a Naná Vasconcelos, o Batuque das Águas, e aí quem conhece, acho que deve ter percebido, só que aí eu fiz, logicamente, uma transformação nesse som que a Naná faz nas águas. A gente tem influências de instrumentos afrodiaspóricos, né? E aí eu quero chegar nesse ponto, para você falar das influências do candomblé no espetáculo, né? Que são escancaradas. Desde o cheiro, infelizmente não dá para transmitir, né, o cheiro ainda. Não dá. E que isso é muito forte no espetáculo, o cheiro de incenso e tal, de perfume também. E que você falasse um pouco como foi para você estudar, porque assim, a gente estava falando de uma pesquisa em gênero e sexualidade, né? Sobre gênero e sexualidade. Agora, a gente parte para uma outra questão, que são as influências afrodiaspóricas, né? Como é que isso aconteceu? Logicamente que eu sei de onde veio. Enfim, a trilha foi construída a primeira, né, música da trilha autoral foi construída na casa da minha mãe de santo, Dona Isabel, que por um acaso é mãe do seu marido, e que as coisas vão se entrelaçando dessa forma. Mas você não tinha essa experiência, né? Uma coisa seria acontecer para mim, para Lennon, outra coisa foi acontecer para você, assim. Como é que isso chegou e como é que você recebeu, literalmente, né? Essa entidade maior que toma conta desse espetáculo. Então, é muito, muito gostoso falar desse lugar.
É porque, assim, foi um lugar que surgiu, né? Não foi um lugar que a gente chegou e pesquisou a fundo logo no começo da pesquisa, né? Então, foi um lugar que, durante o processo de criação do espetáculo, do processo corporal, quase finalizando o espetáculo, que aí surgiu essa energia, né, da Pombagira. E aí, quando ela surge, a gente aceita ela de forma de braços abertos, né? Então, e aí também por que ela surge? Porque a gente fala desses corpos marginalizados e a pombagira dentro da Umbanda é uma pessoa que foi marginalizada, né? É uma pessoa que se foi e que tá sempre sendo marginalizada, inclusive hoje quando se fala de pombagira, chucatiço, né? Então a gente está sempre marginalizando esses lugares e aí quando a gente traz para o espetáculo a gente traz também desse lugar marginal. E aí, quando ela entra para o espetáculo, inclusive como referência, foi um lugar assim que encheu os olhos, inclusive o meu e de muitas pessoas que assistiram depois da estreia, e que eu fiquei assim, tipo, maravilhado, porque graças a essas energias que surgem, a gente vai conseguindo compor e construir toda a cena, né? Então, o espetáculo ele se compõe, se constrói a partir desse lugar também, desse lugar marginal, desse lugar que a pessoa é marginalizada, tanto a bicha preta da periferia, a pobre, quanto o LGBT, bicha preta, quanto a travesti, quanto as religiões de matrizes africanas que ainda hoje também são marginalizadas e sofrem muito preconceito. Então, esse lugar, para mim, é um lugar que hoje vem sendo também pensado, né? Vem sendo de uma forma também de estudar esse lugar e pensar que também se é permitido a gente falar sobre isso. Então, quando a gente traz isso para o espetáculo, na verdade, assim, a gente não chegou e disse, vai ter isso. Ele surgiu e a gente abraçou. Né? A gente abraçou com todas as unhas, dentes, mãos, e pele, corpo. Né? Então, a gente traz essa... Acho que eu respondi. Olha, tem uma pergunta que tem, assim, agora eu vou abrir para essas perguntas, né? Estamos perto do fim um pouco, e aí era justamente essa. Cleidson, você já foi abordado por interpretar uma personagem trans, não sendo uma pessoa trans? Já, Itamarindo, da pergunta. já sim. Você drag também, eu acho que você pode falar sobre essa experiência. Sim. Então, Rita, sim, a gente passou por isso, inclusive no começo da pesquisa do espetáculo, assim que a gente estava em 2016, a primeira apresentação que a gente fez na Mostra 14, eu tive vários comentários, né? Como é que você vai apresentar um trabalho, colocar em cena a mulher trans se você não é mulher trans, né? Como é que eu não vou, eu não posso ocupar esse lugar de mulher trans, mas eu posso dar visibilidade. Eu acredito que a visibilidade também ela é importante nesse momento. Então, quando a gente começa a trazer o lugar da trans, a gente também dá visibilidade a elas. Então, foi sim questionado e ainda às vezes é questionado durante todo esse trabalho. O espetáculo estreou em 2017 e ainda hoje a gente surgiu aquele boom também logo na estreia do espetáculo sobre o transfake, de que isso não era permitido e de que não deveria se colocar uma pessoa que não é trans para interpretar uma pessoa trans, trazer à cena isso. Então, foi um lugar bem difícil na época, inclusive eu fiquei refletindo sobre isso, né? Mas a minha resposta eu sou artista. Então, como artista, eu posso interpretar várias pessoas. Eu posso interpretar um homem velho, eu posso interpretar uma criança, posso interpretar uma mulher cis e também uma mulher trans. Por que não? Né? Fico me perguntando se Lobianco, depois do seu espetáculo, surgiu um outro espetáculo, né? Falando sobre Gisberta. Sim. E aí, fico me perguntando se Lobianco passa por todas, por aparecer no GNT, Mídia, né? E na mídia, se ele passa por esses mesmos questionamentos ou se as pessoas se sentem representadas, né? Mas é isso. Eu acredito que Giz não tire esse lugar de fala. Né? A gente não está querendo tomar
o lugar de fala das pessoas, mas sim abrir a possibilidade para o diálogo e para as discussões acerca disso, né? Acho que a arte tem seus poréns também, né? Uhum. E a gente procura sempre frisar essas questões. Sua câmera travou e eu vou continuar aqui. A gente também tem que frisar, como a Magali falou, né? Frisar, sim, essas... Voltou. Fala de novo? Ih, acho que travou. Não, travou não, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Ótimo. Então, frisar essas questões na pesquisa, né? Assim, é sempre muito importante. Eu queria ler um outro comentário aqui, que foi de Laila, que ela fala da importância, né, de se doar sangue. Então, após a decisão do STF e a atualização dos critérios pela Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados no Ministério da Saúde, a Fundação Hemoba excluiu do questionário de triagem clínica para a doação de sangue a pergunta sobre relação sexual de homem com outro homem nos últimos 12 meses. Para doar sangue, isso é importantíssimo, principalmente em tempos de pandemia. Para doar sangue é necessário ser solidário, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar saudável, bem alimentado, apresentar um documento oficial com foto e passar pela triagem clínica hematológica. Então, vão lá ela trabalha no Hemoba de Juazeiro. Quem quiser fazer essa doação, por favor. Mais perguntas? Vamos ver se alguém tem mais perguntas. Acho que a gente já falou bastante. E a gente tem mais 9 minutos também, né? Para a gente chegar a finalizar. Então, se alguém tiver mais perguntas, a gente vai abrindo para a finalização. Enquanto não chega a pergunta, a gente pode falar mais alguma coisa. Já tem uma. Gostaria de saber, Rafael Cisão pergunta, gostaria de saber como anda a sua pesquisa sobre gênero, né? Porque, enfim, a gente vai falar sobre os desdobramentos de GIS, né? E as reverberações de GIS em sua pesquisa, em sua carreira. Então, Rafael Cisão, atualmente... Desculpa, Cleibson, só completando a pergunta. Ele fala, gostaria de saber como anda a pesquisa e você tem desenvolvido mais coisas para além do espetáculo? Só para você responder as duas numa só. Sim. Então, depois da última temporada que eu fiz do espetáculo em 2018, eu comecei a fazer outra faculdade, né, que é a complementação do bacharel em educação física, e daí eu dei uma pausa, né, nesse momento de pesquisa, devido à graduação. Então, eu continuo, sim, estudando sobre o espetáculo, porém, outras coisas referente a gênero, eu estou dando essa pausa até concluir a graduação, que eu concluo agora, em dezembro. Então, para não misturar essas coisas, e aí, como a gente também está em período de pandemia, me dedicando também a esse estudo, né, da faculdade, eu fiquei mais pausado, mas, assim, ainda assim, eu continuo lendo sobre matérias, vendo documentários sobre travestis e transexuais, inclusive, agora tenho pensado em começar a investigar esse lugar do homem trans, né? Então, eu venho pensando nessas possibilidades ainda. Mas até então, estou dando essa calma, dando um tempo para terminar essa graduação, para também não misturar tantas coisas, já que eu trabalho solo, né? Então, muito esse lugar que, se eu fizer muitas coisas, eu acabo sobrecarregando e não saindo do trabalho com qualidade. Então, a nossa... Cleibson também já fez parte com a gente, aí eu vou falar um pouco sobre isso, de um evento que a gente faz no IF Baiano, eu sou professora do IF Baiano, e Cleibson foi para lá para fazer parte de um dos eventos do GENI, né, que é o nome do Núcleo
de Estudos de Gênero e Sexualidade do IF Baiano, nasceu no campus Uruçuca, né? Ideia de Yara Colina, e aí eu entrei, hoje eu sou vice-presidenta do GENI, membro fundadora também do GENI, e a sua ida lá também nos levou a uma experiência que foi muito interessante com estudantes, né? Você fez a oficina de dança e, ao mesmo tempo, uma performance com os estudantes. E eu lembro que foi uma confusão, eu fiquei muito, muito puta, assim, na época, porque como é que eu vou, né? Eu quero levar Cleibson. Cleibson vai se apresentar com um monte de camisinha pendurada, que era mais ou menos essa cena que você estava... É a primeira cena do espetáculo. E aí você fazia um desenvolvimento técnico, né, com os meninos a partir dessa cena. E ia fazer uma performance, e aí não faz a performance, e os pais dos meninos... Alguém comentou sobre, acho que foi André, sobre a necessidade de termos, né, de falarmos sobre gênero e sexualidade na escola, né, e isso... Sim. Tem o GEDSEX também, a gente acabou montando um grupo de pesquisa que é institucional, agora falando sobre gênero e sexualidade. Então, o GENI deu vários frutos, tem vários genizinhos espalhados, né, pelos outros campi do IF Baiano, e a gente está muito feliz com isso, enquanto pessoas, né, Rainha Lulu já foi para lá também, que foi na mesma época que você foi. Sim. Vamos lá. Rafael Cizan faz outra pergunta. Fala mais como foi essa relação do espetáculo com a Pombagira. Quem é? Ela é sua? Segredo! Não, ela não é minha. Ela não é minha, mas ela foi muito importante para a construção desse trabalho. Se faz presente sempre. Acho que a gente vai ficar por aqui, né, Magali, nessa resposta? Não, mas eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Afinal, ela é das ruas, né? E eu acho massa porque a gente finaliza, né? Já está bem pertinho aqui de acabar, então a gente finaliza falando justamente das ruas. A gente volta para o nosso tema da conversa, né? Para finalizar. Das ruas aos palcos. Das ruas aos palcos, e a gente fez o inverso, né? Começou no palco e veio para as ruas. A Pombagira é essa entidade das ruas, é essa entidade, né, que está presente nos caminhos, né, e que faz as coisas se movimentarem também. Então, o que dá a comunicação, que faz tudo acontecer em todas as rodas de candomblé. Então, inicialmente se toca para Exu, né? Então, onde se vai abrir uma gira. Banda, tá, gente? Então, agradecer ao edital Cultura em Rede do SESC Pernambuco, o projeto transborda algumas linguagens da cena, e agradecer a Cleibson pelo convite, muito obrigada, foi uma delícia estar com você, brincar com você, e falar mais desse trabalho que é lindo e que eu tenho um carinho muito grande. Eu também fico muito feliz, né, por ter participado dessa seleção e ter aprovado no Cultura em Rede SESC Pernambuco, né, e aí fico muito feliz em ter participado e estar aqui conversando com vocês e com você, Magali, né, que também me apoiou desde o início na construção desse trabalho, e eu fico muito grato por ter aceitado esse convite. Agradeço também a Jailson, que é o coordenador do SESC Petrolina, Rita Marise, também lá do SESC Pernambuco, Zé Manuel, Breno, que também fez essa intermediação para isso também estar acontecendo hoje. Conheço todas as pessoas. A nossa equipe que está presente, tem o Enio, Luísa Gardenia, Rafael Cizan, o Wendel, que também se fazem presente em tudo que a gente vem produzindo, né? E é isso. Segue lá, né, o Instagram do SESC Pernambuco, o YouTube do SESC Pernambuco, a página do Facebook do SESC Pernambuco, a minha página,
Cleibson Lima, né? Meu perfil no Facebook, a página do espetáculo, Sentimentos Giz, Vermelho Dendê, Arroba Magali. Vermelho Dendê, Luísa Magali no Facebook, arroba Vermelho Dendê no Instagram. Segue aí, vamos trocar ideias, né? Fiquem à vontade para falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, comentar, enfim, questionar. Os questionamentos são extremamente importantes para que a gente construa o que a gente faz, né? Para que a gente tenha feedback do público, e por isso agradeço, enfim, ao público, né? As pessoas que participaram, que mandaram perguntas, que fizeram comentários, que parabenizaram, a gente que agradece. Espero que a experiência do espetáculo tenha sido também uma experiência ímpar para vocês. Um beijo grande. Só mais uma coisa, quem não assistiu o espetáculo também acredito que vai ficar na página do Sesc, no YouTube, e também na minha página também no YouTube. Então, quem não assistiu, ou quem assistiu e quer assistir novamente, tá lá disponível, link aberto. Então, é só ser maior de 18 anos. Curte e comenta. E compartilha. E compartilha, por favor. Muito obrigado. É isso, gente. Beijo e até mais. Até.